Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu gostaria de pedir, se desse para reproduzir, por favor, Daniel, capítulo 1, versículo também de número 1. Enquanto os irmãos reproduzem na tela, pastor, eu só fiquei sabendo que eu ia fazer isso às 19h15, mais ou menos, quando a minha esposa foi trocar o bebê, que eu peguei para ver as minhas mensagens e vi a mensagem do pastor Denis. Aí que eu fiquei sabendo desse negócio, não é? Mas antes disso, pastor, tudo isso, nós queríamos honrar o Senhor. Isso daqui eu não trouxe, o melhor dizendo, porque eu ia ministrar que eu não sabia. Isso daqui também não é para fazer média, porque nós não precisamos fazer média. E ainda eu falei para Jesus dentro de casa, eu falei assim, eu vou levar isso daqui como honra para o Senhor, para honrar, porque cada vez das nossas festividades, eu gostaria de chamar a pastora Berenice também, das nossas congregações, chamamos preletores de fora, chamamos pregadores de fora, e nós os abençoamos com uma oferta. Só que os pregadores, eles vão embora. Na hora que Jesus vai mandar a carta, lá em Apocalipse, ele manda a carta para os pastores da igreja, não é? Então, o Senhor que me pastoreia o ano todo o tempo, nada mais justo do que estar honrando o Senhor e a minha pastora. O laço é azul e a florzinha é rosa. Isso é capricho da minha esposa, não é? Em nome de toda a congregação, AD Vila João Ramalho, nós gostaríamos de abençoar o Senhor por tudo que o Senhor representa para a gente e por tudo que o Senhor é para nós como nosso pastor, amém? Dá uma salva de palmas para o nosso pastor. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Espero que o Senhor usufrua. Vai usufruir em nome de Jesus. Amém? Já colocamos Daniel. Eu quero agradecer o pastor Denis, pastor Alessandra, pastor Antônio, pastora Berenice, os meus amigos e irmãos de ministério, pelo privilégio de aqui estar na noite desse dia. Quando a gente sobe aqui, às vezes um filmezinho começa a passar. Congrego há 24 anos aqui em Vila Alzira, sendo 21 deles em Jardim Alvorada e 3 em João Ramalho. Por trás dessa cortina aqui tem um batistério, eu me batizei aqui, aceitei Jesus e me batizei aqui, estou aqui até hoje, não é? Para a glória do nome de Jesus Cristo. Confesso aos irmãos que quem congrega comigo sabe que eu não sou pregador, mas vou falar um pouco aqui da palavra, vou falar um pouquinho de Jesus aqui. Escrito assim está: e no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O próximo, por favor. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, em suas mãos, e também algum dos utensílios do templo de Deus. E ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Siná, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. O próximo. E então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligente, que dominasse os vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei, e ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Amém? A igreja pode tomar assento. Eu gosto mais da minha igreja, pastor Antônio, lá sim, porque tem um púlpito, e aquele púlpito, você fica atrás dele. Aqui os meus joelhos ficam alegres, que eles ficam querendo bater um no outro, e aqui dá para ver, né? Lá pelo menos esconde quando nossos joelhos estão alegres, não é? Eu quero falar nessa noite entre o rei da Babilônia, representando o império das trevas, e falar um pouco de Judá como um representante de Deus. Em várias circunstâncias da Bíblia que podemos ver, homens enfrentaram reinados, enfrentaram exércitos em nome do Senhor.
vamos ver que pessoas que enfrentaram esses exércitos são representantes de Deus contra os representantes das trevas. Desde a derrocada de Sodoma e Gomorra, quando os pastores de Ló e os pastores de Abraão se ladeavam, começou-se ali uma luta. Por exemplo, vamos colocar quando Moisés ele enfrenta Faraó. Moisés era um representante de Deus e Faraó como um representante das trevas. Quando Josué enfrenta Jericó, Josué era um representante de Deus e Jericó como um representante das trevas. Quando Elias vai enfrentar os profetas de Baal, Elias era o profeta, o representante de Deus, e os profetas de Baal, os representantes do inimigo das trevas. Quando Davi vai enfrentar Golias, os irmãos conhecem a história, Davi, o representante de Deus, e Golias, o representante adversário, o representante das trevas. Quando esses 4 jovens vão ser levados para a Babilônia, eles vão representar a Deus e o seu poder dentro da Babilônia. A história começa mais ou menos da seguinte maneira: Israel havia se dividido, tinha o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte já tinha sido dominado pelo rei da Síria, sobrou Judá, que ainda tinha sido governado por alguns reis bons, que tinha feito o que era bom e reto diante dos olhos do Senhor, de Deus. Mas agora também Judá está passando uma situação caótica. Judá está passando uma situação difícil, porque também estava se desviando dos preceitos e daquilo que Deus tinha para todo Israel, que agora estava se dividido. Deus vinha avisando eles que iria enviar um inimigo, mas eles não estavam dando ouvido. Até como nós lemos aqui, que veio Nabucodonosor e sitiou toda Judá, não é? Quando ele sitia toda Judá, nós vamos ver que tem aí agora os representantes de Deus contra os representantes das trevas. A Bíblia diz, o texto vai nos dizer que o rei entrou, ele destruiu o templo, pegou os utensílios, o candelabro, a mesa da proposição, pegou o cálice e tudo que era usado no culto de Deus, levou para a Babilônia, para que fosse usado no templo e dos seus deuses pagãos. Segundo os estudiosos, a Babilônia tinha projetos piores. Eles queriam destruir não somente a nação judaica, mas eles queriam destruir a identidade do povo judeu. Quando eles pegam aqueles 4 jovens, eles vão pegar aqueles jovens, eles vão estudar embaixo, nos pés dos principais filósofos da Babilônia. Aqueles jovens, eles iam entrar falando judeus e eles iriam sair falando como os babilônicos. Aqueles jovens teriam aqui as suas identidades, elas não seriam mudada. Tanto é que Ananias passou a se chamar Sadraque, Daniel passou a se chamar Beltesazar, Misael passou a se chamar Mesaque e Azaria passou a se chamar Abednego. Os rapazes iam passar por um treinamento intensivo, não é? Eles iam estudar, como eu já disse, aos pés desses profetas babilônicos, mas só que Daniel, ele propôs no seu coração, ele propôs. A Bíblia não diz que ele fez um jejum, a Bíblia não diz que ele foi induzido, mas entre ele e Deus, no seu secreto, no seu coração, ele propôs. Então ele vai falar com Aspenaz, aquilo que ele tinha proposto no seu coração. Os irmãos conhecem a história. Daniel é um representante de Deus entre o povo babilônico, contra um exército inimigo que tinha como propósito de acabar com a identidade judaica. E quando o poder das trevas vai se colocar diante do poder de Deus, nós vamos ver como vai se comportar esses dois poderes. Vamos ver o que acontece, nós vamos ver de que forma que vai ser usada, de que forma, como vai se dar esse embate, como vai se desenrolar essa luta, esse embate entre o exército inimigo e apenas 4 jovens judeus levados cativo para a Babilônia. Quando o poder de Deus se manifesta ao contrário ao poder de Deus. O poder do rei, ele é avassalador, mas o poder de Deus, ele é sutil. Quando o rei vai invadir, o rei da Babilônia, ele vai sitiar o povo de Judá, ele vai armado de escudo, de espada, de lança, montado com seus cavalos, seus cavaleiros, com o seu exército, contra apenas 4 jovens que eles vieram
vieram para fazer aquele selecionamento pessoal para os levá-lo cativo. Nós vamos ver de que forma agora, como eles invadiram Judá. Agora vamos ver a forma com que Deus invadiu e vai invadir a Babilônia. Deus vai invadir a Babilônia de uma forma bem sutil, desapercebida, de uma forma tranquila, de uma forma serena e de uma forma bem suave. Não é como o rei estava esperando que Deus ia agir, que Deus ia fazer, porque quando Deus vai fazer, Deus não precisa só se manifestar no vento, Deus não precisa se manifestar no fogo e nem no terremoto, porque Ele tem multiforma, sabe a hora, sabe como e sabe o jeito que Ele tem que fazer para operar e dar vitória ao seu povo e o seu nome ser glorificado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quando Deus vai libertar o povo dele do Egito, o que Deus faz? Vai colocar o libertador dentro do palácio de Faraó. Agora Deus vai entrar dentro do palácio novamente, mas Deus vai entrar dentro do palácio, não ele pessoalmente, mas ele vai entrar com 4 representantes quanto o reino das trevas. Eu só quero ver se aqui tem representante de Deus nessa noite. Se tiver representante de Deus, pode levantar as suas mãos e glorificar o nome de Jesus Cristo. Eu quero te dizer que existe um céu, existe uma terra, existe céu, 2 destinos eternos, existe céu e existe inferno, existe trevas e existe luz, existe Jesus e existe o diabo. De que lado você está? É óbvio que está do lado da luz, do lado de Jesus Cristo. Então sabemos nós, fica sabido nessa noite, que nós temos um inimigo. Ele não dorme, ele não cochila, ele não para, mas também não tosqueneja o guarda de Israel, o guarda da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Esses rapazes agora, esses 4 rapazes, eles não vão empunhar armas. Esses rapazes, eles não têm uma forma devastadora. Qual é a força desses rapazes? Eles não têm um exército por trás deles, mas esses 4 rapazes vão provocar um estrago tremendo dentro da Babilônia. Mas de que jeito, pastor? Eles vão provocar porque eles não têm um exército, eles não têm um numeroso exército por trás deles, eles não têm cavalo, eles não têm o óleo quente, eles não têm a flecha, eles não têm o arco, eles não têm a espada, eles não têm o escudo, mas tem um Deus no céu, aleluia, que é fiel e vela por aqueles que são fiéis dele na face da terra. Eu disse isso e vou repetir, porque Deus, as empresas de hoje em dia, elas procuram as pessoas mais bem qualificadas, elas procuram as pessoas mais bem formadas, elas procuram as pessoas que se dedicam, que se aplicam, que tem MBA e que fez graduação, pró-graduação e que fez de tudo, faz tudo certinho. Mas Deus não procura a sua carteirinha, Deus não procura a sua faculdade. A única coisa que Deus procura é fiel na face da terra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Para você fazer a diferença, tem que ser fiel, porque nós vamos ver a diferença que fez esses rapazes fiéis dentro da Babilônia. Louvado seja o nome de Jesus. Quando o rei manda fazer esse selecionamento, estou falando rápido, o tempo é curto, mas nós vamos chegar até o final em nome de Jesus Cristo. Quando Deus manda fazer esse selecionamento, mal sabe ele que ele estava importando o germe de sua destruição. Esses 4 rapazes vão envergonhar o maior monarca, o maior império que se teve na face da terra. Esses 4 jovens vão envergonhá-lo, e não só uma vez, porque quem está com esses jovens não era o inimigo, quem estava com esses jovens não era a força do homem, mas era o braço forte do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esse monarca agora, ele vai ser ridicularizado mais de uma vez. O rei mandou construir, como os irmãos conhecem a história, aquela estátua de ouro, e falou que o som da gaita, do pífaro, que quando tocasse, todo mundo tinha que se dobrar, todo mundo tinha que se ajoelhar, e foi chamado todo mundo naquele reino, e voltou. A
praça ficou lotada, o palácio ficou lotado. A Bíblia não descreve aonde foi colocada aquela estátua. A Bíblia não fala se foi numa grande praça que tinha um grande marco aonde todo mundo, louvado seja o nome de Jesus. Eu só sei que a gaita tocou, o fole tocou, todos os joelhos se dobraram, mas ficou 4 rapazes de pé. Pastor, se toda essa igreja estiver aqui e o Senhor pedir que todo mundo se ajoelhe e ficar 4 de pé, quem olhar para trás, quem olhar para frente, quem olhar do lado, vai ver quem está de pé. Aqueles rapazes foram notados porque eles estavam de pé e eles não estavam prostrados diante do que o mundo quer, diante do que a televisão dita que nós temos que ser. Não, temos que permanecer de pé, fiel e contendo dentro do nosso coração a palavra do nosso Senhor. Nós não precisamos se dobrar ao rei da Babilônia, nós não precisamos se dobrar ao mundo, nós não precisamos se dobrar às regras que eles querem ditar, mas nós precisamos permanecer de pé, firme, olhando para o céu, para o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome de Jesus. Imagina você, todo mundo ajoelhado, todo mundo dobrado diante daquela imagem. Aí o que acontece? Os irmãos já sabem, chama lá aqueles 4. Se o rei fosse da Bahia, você manda chamar aqueles 4 cabas. Se fosse do sul, elas traz aqueles 4 guri. Se fosse do Rio de Janeiro, traz aqueles 4 moleque. Se fosse de São Paulo, diria assim, traz esses 4 caras aí. E mandaram chamar os 4 rapazes. E o rei mandou chamar eles. Vocês não se ajoelharam. E o rei disse, eu vou jogar vocês na fornalha e quero ver qual é o Deus que pode livrar. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Nós não fomos chamados para sofrer desafio, mas eu gosto quando eles desafiam o Deus que nós servimos. Oh, aleluia, porque aí a batalha já não é mais nossa, a batalha é do Altíssimo. Quando mexe conosco, ainda Deus vai levando, vai tolerando, vai tendo misericórdia. Mas mexeu com ele, pode esperar que a resposta vem dele. Mexeu com ele, pode esperar que ele vai se levantar do trono dele e ele mesmo vai usar você, eu, para que o nome dele seja glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. Aqueles 4 rapazes disseram para ele, saiba tu, ó rei, sua majestade, que o nosso Deus pode nos livrar, mas se ele não livrar, não tem problema nenhum, continua sendo Deus. Saiba você que está aqui nessa noite, se Deus abrir a porta, não tem problema, continua adorando ele. Eu quero te dizer uma coisa, se o marido for embora, não interessa, continua adorando a Deus. Se ele ainda está lá no boteco, com aquele barrigão, tomando cachaça, usando droga, fica tranquilo, ele ainda continua sendo Deus. E o filho não está em casa, saiu, vai ficando de pé, porque ele ainda continua sendo Deus. Aleluia. A circunstância não pode mudar o nosso comportamento, o local em que nós estamos não pode mudar o nosso comportamento, porque o nosso comportamento é de pé, diante do Todo-Poderoso que criou e fez todas as coisas. É diante dele que nós permanecemos de pé, e é diante dele que nós continuaremos glorificando e exaltando o seu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Oh glória. E esses rapazes agora estão envergonhando o maior monarca de toda a história. Louvado seja o nome de Jesus. E o rei vai falar assim, amarra ele, aquece a fornalha 7 vezes mais. Pastor, eu não sei como é que está a prova de alguém que está aqui dentro. Tem gente que está na prova, está ruim, e daqui a pouco passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes pior. Se o adversário mandou aquecer a fornalha, fica tranquilo. Se a sua prova ficou 7 vezes pior, fica tranquilo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E eles vão jogar aqueles 4 rapazes dentro da fornalha, os 3 rapazes dentro da fornalha. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a fornalha estava tão quente, que quando jogaram, quem foi jogar, morreu. Eu gosto desses negócios. Assim, por exemplo, os que tramaram contra Daniel, jogaram Daniel na cova.
Depois quem foi para a cova foi eles. O Daniel não foi comido, os leões tiveram que jejuar. Mas aqueles 4 rapazes, aqueles caras que jogaram o Daniel na cova, tiveram que pagar o preço com as suas vidas. O que armou a forca, ele foi para a forca. Fique tranquilo, que nenhuma ferramenta vai prosperar contra você. Deixa eles trabalharem ao contrário. Deixa eles fazer o que quiser. Fique de pé na presença do Todo-Poderoso. Não murmura não. Independente da situação, continua. Se cantar no ciclo de oração, continue cantando. Se pregar, continue pregando. Se for da mocidade, continue na mocidade. Mas deixa ele agir, deixa ele atuar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E o que eu acho mais bonito, e o que eu acho legal, é quando esses 3 rapazes estão passeando dentro da fornalha. Aí chega o 4º homem da fornalha. Aleluia. E só viu o 4º homem que estava do lado de fora. Só viu o 4º que estava do lado de fora. Você não precisa ficar procurando o 4º homem, você tem que passear. Aleluia. Só tem que andar para lá e para cá, porque as cordas já foram queimadas. Você não está preso, você está passeando. O 4º homem está comigo, está com você, está na minha, está na sua vida, está na minha, está na sua casa. Louvado seja o nome de Jesus. Veja só, meu irmão, esses jovens, eles não estavam armados, como eu disse para vocês, com espada, com lanças, com escudo. Mas esses jovens estavam armados com a sua fé e com as suas convicções no Deus que ele servia. Louvado seja o nome de Jesus. Certa vez a rainha da Inglaterra, ela disse assim, olha, que ela tinha mais medo de John Knox de joelho do que todo o exército da Inglaterra. Sabe por quê? Louvado seja o nome de Jesus. Crente de joelho, a situação muda. Crente de joelho, Deus se põe de pé. Crente de joelho, adversário é envergonhado. Crente de joelho, a vitória chega. Crente de joelho, o adversário é desbaratado. Crente de joelho, caminha para o céu com os pés para trás e o nome dele é glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. Quando a Bíblia diz que eles vão invadir Judá, eles vão com violência, eles vão com todos os aparatos de guerra. Mas agora, quando aqueles 4 rapazes, eles estão dentro da Babilônia, eles não estão armados, como eu já disse, porque a categoria de arma do mundo é uma e a nossa categoria de arma é outra. Aleluia. A nossa categoria de arma, ela é poderosa para anular sofisma e derrotar e distrair fortaleza. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero te dizer uma coisa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esse daqui, para quem não conhece, é o Caio. As armas dele, como eu estava dizendo para vocês, a nossa categoria é diferente, porque as nossas armas, elas não são materiais, as nossas armas são espirituais. Porque nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Aqui está o céu cósmico. Depois está onde estão os demônios, as fortalezas e a potestade. E depois vem o terceiro céu. A nossa luta não é com o terceiro céu e nem com o céu cósmico. É que aquele que está acima do céu cósmico é contra as fortalezas, as potestades e os principados. É contra ele que nós lutamos. Louvado seja o nome de Jesus. E contra eles não é com as armas da terra, não são com as armas carnais, não são com canhão, não é de AR-15, não é de pistola ponta 40 que nós vamos enfrentar eles. Nós vamos enfrentar eles é de joelho e carinha no pó e glorificando o nome de Jesus. Quais são as armas que eles vão usar no inimigo? Eles vão usar uma arma. E qual arma que é, pastor? A arma da oração. Porque vai se abrir uma janela para Jerusalém, que ele vai orar 3 vezes ao dia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aí está a receita, está vindo a luta, está vindo a batalha. O exército inimigo está aí, está querendo te levar. Você ainda tem a arma da oração. Pode ser 3 vezes, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Eu quero te dizer uma coisa: o crente que ora, Deus ouve, porque a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados. Nós temos um Deus de mão estendida, e tem mão estendida para você aqui nessa noite. Só os que glorificam o nome de Jesus. Oh, aleluia. 2 coisas.
vão acontecer. Porque é o seguinte: o poder do rei aparentemente é mais prazeroso e pleno de poder e de satisfação. Eles estão num palácio onde tudo do melhor é servido. Já pensou nós lá no Palácio dos Bandeirantes? Fomos chamados pelo governador. Vocês pensam que eles vão servir o quê? O menu, o cardápio do palácio é bom. O vinho era do melhor. As iguarias eram das melhores. O cardápio era do melhor. Mas ele falou: eu vou ficar com a rúcula, eu vou ficar com o brócolis, eu vou ficar com alface e vou ficar com a comunhão com o Eterno. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não preciso da comida do mundo. A comida do mundo não vai ditar quem eu sou e nem vai direcionar a minha vida. O que vai direcionar a minha vida é jejum e oração e fidelidade ao Deus que vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Aparentemente, a troca parecia besta e um pouco burra, mas dois caminhos se existem para nós. Um caminho é largo e o outro é estreito. O caminho do rei, ele é largo, a porta é espaçosa, mas o caminho dos crentes que estão aqui nessa noite é estreito e a porta é apertada. Aleluia, mas o caminho que nós estamos caminhando nele é um caminho de eternidade, é um caminho de salvação, é um caminho de redenção, é um caminho de libertação e um caminho para encontrar com o Senhor nos ares naquele dia que a trombeta tocar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Já estou acabando, pastor. Já estou acabando. O poder do rei, ele é prazeroso. Só que o poder dele, o final do caminho é de morte. Outras coisas bem distintas. O poder do rei, quando ele leva, ele tenta desfigurar. E ele tenta descaracterizar, roubando a identidade daqueles meninos. Queriam trocar as suas identidades, como trocaram os seus nomes. A nossa identidade está no nosso nome. Conhecemos cada um pelo nome. Cada um está na identidade, tem lá o seu nome completo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aqueles rapazes aqui em Judá, eles tinham um nome. Lá na Babilônia, mudaram o RG dele. Pode até mudar o RG, mas não muda o DNA de adorador que está no seu sangue. Louvado seja o nome de Jesus. Veja bem, quando eles querem descaracterizar, eles trocam a identidade. O diabo, ele veio, como nós sabemos em João 10:10, matar, roubar e destruir. Aleluia. E existe uma trama no inferno para desfigurar e descaracterizar as pessoas. Mas quando uma pessoa se coloca em frente de um espelho, ela já não consegue mais se reconhecer. Uma pessoa que deixou que as suas atitudes, que o seu comportamento fosse tomado pelo adversário. Quando ele olha para ele, ele olha assim, já fala: olha, nem eu já me conheço mais. Porque ele foi desfigurado, ele foi descaracterizado, porque as influências, o seu comportamento agora descaracterizou de quando ele era um menino, de quando ele estava crescendo e de quando ele ainda tinha os bons modos e bom costume. Aí ele começa a se enveredar por caminho que é onde o adversário vai tirar a característica daquela pessoa. E depois de um certo tempo ele se coloca diante do espelho e ele diz: olha, eu já nem me reconheço mais de como eu era e de como eu sou. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus é poderoso para fazer a reversão tudo novamente, porque se ele veio para matar, roubar e destruir, Deus veio para dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Olha só, queridos, vejamos bem. Eu gostaria que você se colocasse de pé para eu finalizar essa mensagem. Aqueles 4 rapazes, com a permissão do pastor, que eu já estou terminando. Aqueles 4 rapazes, eles estavam sem a sua nacionalidade, eles estavam sem as suas identidades, eles estavam em uma terra estranha,
Mas aqueles 4 rapazes eram 4 representantes de Deus. O mundo promete uma alegria que você vê que ninguém tem. Promete uma vida prazerosa que ninguém entrega esse prazer. Promete uma vida plena, cheia de satisfação e realização, mas que no fundo ele é vazio. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei o que você está passando e qual é a sua prova, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus me chamou e Deus chamou você para que fosse e para que somos e seremos um representante dele aqui na face da terra. Se Deus te abriu uma porta na faculdade, faça dela o seu campo missionário. Se Deus abriu uma porta de serviço, faça daquele lugar um campo missionário. Aqueles 4 rapazes na Babilônia, eles eram sal da terra e luz do mundo. E se nessa noite, aonde você está, você não está sendo um representante de Deus, não está sendo sal da terra e nem luz do mundo, esse negócio tem que mudar. Porque Deus nos chamou para que sejamos sal da terra e luz do mundo. E nós estamos aqui para brilhar. Não porque nós temos a luz de vagalume, é porque Cristo mora, habita e brilha em nós. A Babilônia foi o maior dominador daquela época. Eles conquistaram territórios, conquistaram reinados, conquistaram terras, mas não conquistaram aqueles 4 rapazes. Por quê? Eles estavam armados de suas convicções e de sua fé. Nós só vencemos o mundo com a fé. Nós só somos sal da terra pela fé. Nós só somos luz do mundo pela fé. E aqui só tem uma coisa que todos nós temos em comum. Sabe qual é? De não termos aceitado Jesus antes. Mas não importa o tempo de crente que você tem, o tempo de servo que você tem. O que importa é que onde quer que você esteja, você seja um representante de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: ser representante de Deus é fácil? Não é não. Não foi fácil para Moisés, não foi fácil para Davi, não foi fácil para esses 4 rapazes, também não vai ser fácil para você. Mas eu quero te dizer uma coisa: louvado seja o nome de Jesus. Ele tirou Jeremias do calabouço, Ele tirou os meninos da fornalha, Ele tirou Daniel da forca. E o mesmo Deus que tirou esses fiéis dessa circunstância, Ele é poderoso para tirar você dessa situação que você está enfrentando. Amém? Glorifique o nome de Jesus e aplauda Ele. Me pega no teu colo, me leva pra passear. Me mostre as cidades que tu queres transformar.